Games! Epic Games usa o seu poder de poder lançar um processo contra a Apple! Usa o teu poder de eliminar os jogos da Epic Games! Epic Games, mostra-lhe os teus 11%! Todas as empresas que têm ligação com a Epic! Como é que é, maltinha de baleia? Mais uma semana, mais notícias. Eu, o vosso host de Canais, para mais uma semana de notícias. Espero que vocês estejam preparados, porque sim, houve um ligeiro atraso, mas vamos tentar recuperar ao longo do tempo, espero eu, sabe-se lá quando. Bem pessoal, sem mais delongas, vamos passar então para a semana de notícias. Esta semana tivemos direito então ao evento Gamescom, onde tivemos alguns rumores que revelaram alguns jogos que possivelmente poderiam ter sido anunciados agora neste evento, e foi isso que confirmámos com alguns deles. A primeira a fazer a apresentação foi a Microsoft e parece que eles gastaram todos os seus cartuchos na E3 deste ano. Isto porque os grandes anúncios passaram por o xCloud vir parar às consolas da Microsoft, ou seja, a Xbox Series e a Xbox One, e também anunciaram que os jogos do Humble Bundle, ou seja, quando forem lançados no Humble Bundle, também serão lançados no Xbox Game Pass. Além disso, também foi anunciado o mês de lançamento de um dos jogos indies mais esperados para as consolas da Microsoft. Estamos a falar de Gunk, que terá então o seu lançamento em dezembro. Ainda não foi especificado o dia de lançamento. Já no dia seguinte tivemos direito ao evento principal, que era o Opening Night Live, que nesse evento tivemos direito a grandes anúncios. Estamos a falar que, por exemplo, o reboot de Saints Row acabou por se confirmar verdade, visto que Jeff Keighley a semana passada fez um tweet acerca disso, e nada mais foi apresentado que um trailer CG, se bem que a promessa de gameplay veio no dia a seguir. Por parte da Take-Two, eles fizeram questão de anunciar o Midnight Suns, que é um jogo baseado nas entidades da Marvel, mas com uma perspectiva, ou seja, um gameplay baseado em XCOM. Finalmente tivemos direito ao anúncio da data de lançamento de Halo Infinite, e esta ficou marcada para dia 8 de dezembro. O jogo claramente mais interessante desta conferência foi Dokkan, que é basicamente uma mistura entre Pokémon e o eSports. Por muito maluco que isso possa parecer, foi sem dúvida aquilo que mais chamou a atenção, não só a nível gráfico, mas também em todo o gameplay que foi apresentado no trailer que nos foi mostrado. Já estamos um pouco fartos daquilo que Jeff Keighley faz a Hideo Kojima, ou seja, dar todo o praise do mundo. Nós sabemos que é um grande desenvolvedor, mas por favor deem destaque a outras desenvolvedoras, porque ele não é o único desenvolvedor no mundo. E sim, os últimos 10 minutos foram dedicados à versão de Director's Cut de Death Stranding, onde mostraram todas as novas habilidades que a personagem principal pode ter e também algum do conteúdo que vai estar presente então nesta versão do jogo. No dia seguinte foi o dia dos indies brilharem, onde tivemos alguns anúncios super interessantes, um evento dedicado só a indies. Dois desses anúncios foram Blasphemous 2, que é a sequela do jogo original, que é basicamente um Souls-like, mas em 2D, que foi anunciado e muita gente ficou hypada com este anúncio. Tivemos também direito 9 to 5, que é um jogo FPS tático de 3 equipas de 3 elementos, onde foi revelado bastante gameplay e o jogo foi lançado no dia em que houve este evento. O último evento da noite foi o Future Games Show, onde houveram alguns anúncios, tanto de AAAs quanto de indies.
Um dos projetos que foram anunciados neste evento foi o Project Relic, que é basicamente um Souls-like da vida. In Sound Mind é um jogo que vai ser lançado já em setembro e é uma mistura entre puzzles e um misto de jogo de terror em primeira pessoa. A fazer competição com Grounded da Microsoft, foi anunciado por um estúdio indie, Smallland, que é basicamente o jogo que nós vemos da Microsoft, mas com os twists and turns, e tem sim a mesma temática de pequeno num mundo grande. Como não podem faltar jogos Souls-like, foi anunciado por um estúdio AAA, Dolmen, que é basicamente Souls-like, mas que tem o twist de ter mecânicas de shooter, ou seja, que o jogo obriga o jogador a tentar equilibrar tanto o modo de melee quanto o modo de shooting. Também tivemos mais um pouco de gameplay de Dokev, como nós tínhamos já falado no evento anterior, em que mostraram um pouco mais de gameplay e o pessoal, como é lógico, se já estava impressionado, ainda mais ficou impressionado. Nobushi Bell é um jogo ao estilo de Ghost of Tsushima, mas claro, está com o twist de ter uns elementos sci-fi à mistura. Um dos jogos que ainda tem um lançamento marcado para este ano é Jurassic World Evolution, que basicamente é um jogo para montar um parque jurássico para entretenimento dos demais. Após a revelação de gameplay de Saints Row na Futures Game Show, algo que não falámos na notícia anterior porque lá está, iríamos falar agora por causa da controvérsia que foi gerada. Os fãs, ao verem tanto o trailer quanto o gameplay, acharam o jogo muito cartoonizado e também acharam que não tinham o feel dos jogos anteriores. E foi então que os devs vieram ao público e disseram: não, isto não é suposto ter o feel dos jogos anteriores, não é suposto ter o estilo artístico dos jogos anteriores, é suposto ser uma evolução dos jogos anteriores. Sim, vão haver algumas características que vão estar presentes de um jogo, ou seja, da série anterior para esta, ou seja, para este reboot, mas que há muitos elementos que vão ser novos, até para dar um novo ar à série. E eles, claro, disseram que isto foram tudo decisões conscientes e que sabiam que algumas pessoas não iriam gostar. Slime Rancher é um jogo que já tem mais de 6 anos de existência, está agora no seu percurso para completar 7 anos. E foi com o lançamento da Nintendo Switch que teve o seu dia de maiores vendas até hoje, visto que o jogo vendeu muito mais que qualquer outra plataforma no seu dia de lançamento. E como nós sabemos, o dia de lançamento é o dia em que mais se gera vendas para um jogo. E por isso mesmo os devs vieram ao Twitter festejar as suas enormes vendas e, como é lógico, Slime Rancher 2 muito provavelmente estará a caminho da Nintendo Switch, visto os resultados que já conseguiu atingir com o primeiro jogo da série. A notícia mais random da semana vem de uma speedrun que foi feita no jogo Super Smash Bros. Brawl. Apesar de já ter sido lançado há uma série de anos atrás, o jogo contém jogos dentro dele, ou seja, jogos completos dentro do mesmo. E um desses jogos é o Ocarina of Time, em que é traduzido como uma demo porque o jogo está limitado a ser jogado por um tempo limite de 5 minutos. Foi então que um speedrunner chamado de Save State conseguiu ultrapassar este jogo, ou seja, finalizar o jogo dentro destes 5 minutos que lhe eram disponibilizados. Ele utilizou, como é lógico, uma série de exploits e utilizou um Save State que utilizava o Link em adulto. Algo que não reportámos neste canal foi o facto de que jogos retro estão a ser vendidos por preços exorbitantes e que nós desconfiámos que possivelmente não seria realidade e acabou por se confirmar isso através de uma investigação de Carl Jobst, que é basicamente um investigador da área de videojogos e fez uma investigação e produziu um vídeo para o YouTube sobre o site What a Games, que basicamente eles fazem lá uns leilões para vender jogos, claro, a preços inflacionados. Sendo que ele descobriu que realmente não era só os preços que estavam inflacionados pelos fãs, mas também pelo próprio site em si, onde o site aproveitava uma bid que era dada e depois eles davam uma bid em cima com um valor mais alto. E isso fazia com que os fãs fossem apostando mais e mais e mais, e isso, como é lógico, fez o site ganhar imenso dinheiro. Foi então que o Carl Jobs decidiu documentar isto tudo no vídeo do YouTube. Estava tudo muito bem falado, muito bem descrito, e depois desta polémica toda veio o site a público falar que isto não era verdade, que ele devia ter sido consultado antes de ser feito este documentário, e foi então que Carlos Jobs, sem mais delongas, mostrou todas as conversas que tentou ter com o site e o site
nunca lhe respondeu. O estúdio indie Strikers, cansado de ver a dominância que existe no mercado de simulação de futebol pela EA e pela Konami, e respectivamente os jogos FIFA e PES, decidiu desenvolver o seu próprio jogo de futebol chamado de UFL. Este jogo será lançado algures no final deste ano ou no início do ano que vem, e já existem pré-inscrições para poder participar da beta do jogo. Este jogo vai ser completamente free to play, por isso quem quiser se juntar, tanto no lançamento quanto nas pré-inscrições, eu diria que estão bem-vindos. Numa pequena notícia, mais um dos exclusivos da Square Enix na Switch vai passar agora com uma versão porte para PC. Estamos a falar que Bravely Default 2 vendeu bastante bem, aliás foi o jogo da série mais bem vendido nas consolas da Nintendo. No entanto, como é lógico, a Square Enix quer ainda mais dinheiro e então vai buscar esse dinheiro no mercado de PC. Este jogo vai ser lançado já em setembro e espera-se que aumente e bem as vendas do jogo original. Já falámos várias vezes que a Netflix quer entrar no mundo dos videojogos através da sua plataforma de streaming, e foi isso que eles fizeram na sua versão polaca da Netflix, onde eles disponibilizaram dois jogos de Android, dois jogos desenvolvidos por estúdios para eles, que são o Stranger Things 1984 e o Stranger Things 3. E a promessa deles é não haver qualquer tipo de publicidade ou compras in-game, isto para facilitar a entrada dos jogadores nos seus jogos. Death Stranding é um jogo que, quando foi lançado, dividiu muitas opiniões, ou se amava ou se odiava. O meu caso foi que eu amei, assim como tantos outros fãs gostaríamos de ver uma sequela deste jogo tão querido. E foi então que entrou em cena a IGN Brasil ao fazer uma entrevista com a Adoro Cinema, que teve declarações exclusivas, dizendo eles gravadas, de Norman Reedus, o ator que deu alma à personagem principal do jogo, e o mesmo afirmou que estavam em negociações com os atores e com toda a equipa para iniciarem o desenvolvimento do segundo jogo. Isto, a ser verdade, animou muita gente. No entanto, vamos dizer que a Adoro Cinema não é propriamente o melhor source para se acreditar, e não foi visto em nenhum lado da internet que esta gravação é verdadeiramente real por parte de Norman Reedus. Por isso, sem haver mais sources e sem haver esta gravação do ator a falar disto mesmo, vamos ficar um pouco de pé atrás, vamos tentar ver se isto realmente se torna realidade. A Epic Games conseguiu finalmente uma vitória contra a Apple. Não diretamente com o processo que eles lançaram há cerca de um ano atrás contra eles, mas através de um processo que apareceu depois da Epic processá-los por causa desta questão da sua Store. E foi então que este processo, iniciado por estúdios pequenos, conseguiu atacar a Apple, e a Apple sentiu-se ameaçada, e foi então que eles já há pouco tempo iniciaram um plano onde permitia que os devs fossem-lhes retirados apenas 15% de todos os ganhos que faziam na loja, tendo em conta que normalmente seriam 30%, e então a Apple, apesar de ter feito isto, eles não deram back down desse processo, e foi então que eles apresentaram uma alternativa de poderem monetizar as suas aplicações sem terem que recorrer à Apple Store. No entanto, isto não pode ser feito de forma direta na aplicação, o dev enviar um e-mail para os seus clientes e através desse e-mail anunciarem que têm formas alternativas de pagamento. Esta semana foi lançado o tão aguardado No More Heroes 3 de Suda51. O mesmo veio a Twitter afirmar que as aventuras de Travis Touchdown acabam aqui, sendo que em entrevistas a quanto ao lançamento do jogo, ele revelou que gostaria de fazer um spin-off ou vários spin-offs da série No More Heroes, pegando por exemplo em personagens como a Shinobu. Após a aquisição da Bethesda por parte da Microsoft, a Bethesda acabou por anunciar o seu tão esperado Starfield como exclusivo das plataformas da Microsoft. No entanto, Pete Hines, um dos diretores do jogo, afirmou que isso não pode não ser uma realidade permanente e o jogo pode sim vir a ser lançado na PlayStation 5. Ele relata o caso como foi o caso de Minecraft, que quando a Mojang foi comprada, o jogo simplesmente não deixou de existir nas plataformas concorrentes. Ele afirmou isso e diz que não sabe o futuro que Starfield vai ter, no entanto não fecha a possibilidade disto vir a acontecer, de Starfield vir a aparecer nas plataformas da Sony. Bem, maldinha de baleia, eu, o vosso host de Canoais, encerro assim mais uma semana de notícias. Espero que vocês tenham gostado e que compareçam aqui na semana que vem. E pessoal,
curtam os videojogos. Bem pessoal, até para a semana.